Hoje vamos ler no Apocalipse capítulo 1, verso 9 até o verso 11, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. E pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Essas igrejas, citadas pelo Espírito do Senhor Jesus, se encontravam na Ásia, nesse mundo, por onde o apóstolo Paulo foi enviado dentro das trevas para resgatar os filhos da promessa. Hoje esse continente não é mais o mesmo. Sumiu do mapa, é a atual Turquia. Devido os séculos iam passando, houve um mapeamento universal, e é o que se vê hoje. E foi nessas cercanias que o apóstolo Paulo foi chamado para evangelizar os filhos da geração de Abraão. O que se vê hoje em dia, desde que Israel foi destruída e os judeus que foram levados como escravos para Roma, aqueles que representavam o anticristo, que negaram o Filho de Deus, eles achavam que ainda tinha esperança de Cristo voltar, e essa esperança foi espalhada pelo mundo inteiro. O que eles não sabiam é que todos estavam no lago de fogo. Já não pertencia mais às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a porta se fechou e ficaram de fora. Eles escolheram receber o mesmo destino que nós temos, com essa liberdade, sem se preocupar com culpa, que é nascer, viver e morrer, onde nesse mundo a morte não se encerra. Aqui é trevas, aqui é lago de fogo. Eles tratavam Cristo como um impostor. Jesus um dia falou para Marta e os filhos da promessa em João 11, 25 e 26. Jesus disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Isso foi uma promessa para eles. Jesus, quando pregava, ele era enérgico. O amor dele pelos filhos da árvore genealógica de Abraão era imenso, mas os judeus davam as costas para a sua palavra. O tratava como um louco e filho de Belzebu. Não existe parte alguma das pregações de Cristo que os fariseus não se fizesse presente, quando ele ensinava aos filhos da promessa. E assim, observava tudo que Jesus falava, e eles anotavam tudo em um caderno, para levar para o sumo sacerdote Caifás, que era o mentor dos judeus, que seguia com rigor a lei de Moisés. O erro de vocês, trevas, é que não presta atenção para quem é direcionado à palavra. E assim, os pastores aproveitando esse descuido de vocês e joga esses assuntos para o tempo de hoje dentro das trevas, esquecendo que Moisés fez separação entre nós e os filhos da promessa, a besta do mar e a besta da terra. Reino Sul e Reino Norte se uniram para confronto contra Deus. E a Bíblia diz: houve guerra no céu. Uma besta do mar, que é o anticristo, e seus servos foram presos e jogados no lago de fogo, ou seja, levado para as trevas. No meio de nós, o anticristo, ele perdeu a vida eterna e ficou igualmente a gente com o mesmo destino que nós, e até hoje suas gerações estão aí, sofrendo horrores com guerra. Esse pessoal nunca terão paz aqui no lago de fogo. Aqui é onde a morte não se encerra, é morte eterna, que não se acaba. Nunca. Essa semana, no domingo de manhã, ia para o trabalho. Vi um tumulto e fiquei olhando uns crentes pregarem culto de rua. Logo de manhã no domingo, como é de costume das igrejas evangélicas fazer esses cultos. E um dos crentes me perguntou: você quer ser crente? Eu fui direto: amigos, somos trevas. Como Jesus sempre orientou aos judeus a fugirem de nós. Ser crente para quê, meu amigo? Se fomos feitos com liberdade e viver como gostamos, e envelhecer e morrer. Já o povo que Deus escolheu para serem servo e participante do coral no céu, para esses ele foi preparar um lugar nas mansões celestiais
para eles e o seu coral. Não teve essa liberdade que temos, porque as trevas foi feita incondicionalmente. Cristo Jesus foi bem claro para os filhos da luz, onde pode ser encontrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, onde ele afirma que os filhos da promessa amaram mais as trevas do que a luz. Eles tinham inveja de nossa liberdade, sem nenhuma cobrança, porque não existia aliança entre Deus e as trevas. Qualquer pesquisa que você fizer nos sites cristãos e blogs da teologia cristã, você verá ensinos que à primeira vista parece ser verídico, mas são ensinos articulados por homens que se diz teólogos sábios na palavra. Seguindo a teoria da indústria de dinheiro fácil, como o jogo do tigrinho, tudo em prol de tirar dinheiro do seu bolso. Se você não dá, mas incentiva outros a darem, os pastores se sentem mais confortável quando você faz presença nos cultos, porque isso encorajam outros a irem também. Papa Leão XIV assumiu em maio de 2025. Ele tem focado no diálogo interreligioso e ecumênico, mantendo encontros com líderes cristãos e de outras religiões, para discutir liberdade religiosa e paz. Reunião com líderes evangélicos. Históricos encontros de líderes evangélicos com o pontífice ocorreram para discutir liberdade religiosa e paz. Não seja mais um tolo, rapaz. Apenas seja grato a Deus pelo fôlego de vida. Passe bem!